Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama, teme e reverencia o Senhor. A palavra de Deus diz assim no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, que essa palavra seja bênção na tua vida, que gere libertação, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nesse trecho, meus irmãos, que acabamos de ler, fica claro que Jó era homem observado de perto por Deus, e que Deus observa também a todos nós, a ponto dele considerar que na terra não havia ninguém semelhante a Jó, e que as suas qualidades, por Deus destacadas, eram homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E que chegavam a antecipar a realização das ofertas a Deus pelos eventuais pecados dos seus filhos. Ofertas essas e sacrifícios que naquela época eram permitidos. Fica claro também que Satanás não é filho de Deus, porque veio apresentar-se a ele também, junto com os filhos de Deus, e que ele tem que prestar conta dos seus feitos a Deus. Esse diálogo do Senhor com Satanás soa estranho para alguns, e não é mencionado em nenhum outro trecho bíblico, mas por alguma razão Deus permitiu a sua inclusão nas Escrituras Sagradas, possivelmente para mostrar a sua soberania, a soberania de Deus, e que Ele está sempre no controle de tudo, meus irmãos, tanto bem quanto mal. Temor significa, na língua portuguesa, o ato de temer, ou seja, o fato de sentir medo, receio, pavor e terror de algo, alguém ou alguma coisa. Temor pode significar também obediência e o hábito de tratar com rigor determinadas coisas. Na Bíblia, quando encontramos a expressão temor a Deus, ela se refere à obediência, respeito e reverência àquele que, muito embora nunca tenhamos visto, meus amados, nós sabemos que existe. E que nós, os que nele cremos, um dia o veremos face a face e estaremos com ele para todo sempre. E que ele está no controle de tudo o que fazemos, assim como tudo o que se passa no mundo por ele criado. Então compreendemos que temer ao Senhor, meus irmãos,
não significa, como alguns pensam, ter medo de Deus. E sim honrá-lo, obedecê-lo, amá-lo, respeitá-lo, louvá-lo e reverenciá-lo como o centro das nossas vidas, a razão do nosso existir, aquele com poder para, se quisesse, transformar o tudo por ele criado em nada, inclusive a nós mesmos, a qualquer momento. Temor do Senhor, na melhor das hipóteses, meus amados, pode significar ter medo de desapontá-lo, de desagradá-lo, de entristecê-lo. Então, medo do Senhor é para os que não amam, não conhecem e não seguem os seus mandamentos. Fica claro, então, que o temor do Senhor é uma das qualidades destacada por Deus nos homens, já que ele mesmo se referiu a Jó como um homem temente a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 32, a palavra diz: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. O que o sábio Salomão, meus irmãos, está nos ensinando nesse trecho é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que qualquer pessoa, para ser honrada, primeiramente tem que ter humildade. Livro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, a palavra diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus se importa, meus amados, e muito, com a honra e o temor a Ele. Mas existem pessoas que não dão a devida importância a isso. Existem pessoas que tratam o Senhor, meus irmãos, como se Ele fosse um de nós. Onde está a reverência? Jesus nos chama de amigos, revela o seu amor por nós, mas não admite falta de respeito. Deus quer que tenhamos intimidade com Ele, mas Ele sempre será Deus, e nós sempre seremos homens, criaturas dEle. Não podemos, meus amados, confundir as coisas. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 2, a palavra diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Meus amados, encontramos também no livro de Hebreus uma instrução para servirmos a Deus com amor, com alegria e com reverência. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28, a palavra diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Glórias a Deus. É preocupante, meus amados, o que se vê veiculado pela mídia.
e pela televisão. Deus nos ordenou o ide para pregarmos livremente o Evangelho. Mas temos visto pessoas, e não são poucas. Algumas já tenho até comentado aqui nesses nossos vídeos de ensinamento. Pessoas despreparadas, outras mal intencionadas, pregando mentiras, coisas que não estão na Bíblia. Aí eu pergunto, onde está o temor do Senhor? E onde está a sua referência? Será que essas pessoas não acreditam que um dia estarão prestando contas dos seus feitos diretamente a Deus? Existem interpretações que parecem bem fundamentadas, mas quando vistas à luz da Bíblia, se revelam como sendo falsas, antibíblicas e preocupantes, porque estão sendo disseminadas amplamente para todo o povo como sendo verdades de Deus. Outro dia, eu estava assistindo pela TV a mensagem de um pregador muito conhecido, quando, em determinado momento, ele aos gritos bradou a seguinte frase: Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Eu parei. A primeira coisa que me chamou a atenção, meus irmãos, é o fato de um homem, um mero mortal, criado pelo Deus Criador, ter a ousadia de dizer, e em rede nacional, o que Deus tem ou não tem que fazer. Em seguida me causou assombro o fato dele dizer que o Deus Criador tem que respeitar a sua criação ou alguma coisa da sua criação. Seríamos nós superiores a Deus? Poderíamos nós dar ordens a Deus? Ou não seríamos nós que o deveríamos de temer e respeitar? Depois ainda me gerou espanto o fato dele dizer que Deus tem que respeitar esse tal de livre-arbítrio, que não é algo que provém do Senhor. Deus, quando nos criou, meus amados, nos deixou ordens, orientações claras e específicas, e não a opção de desobedecer. Quem introduziu a opção para desobedecer a Deus e pecar foi Satanás. E Deus não respeita as coisas de Satanás, nem as coisas que por ele não foram criadas. Esse evidente grande equívoco demonstrado pelo pregador nos remete à pergunta original: onde está a reverência e o temor do Senhor? Onde está o respeito à soberania dele? A partir daquele dia, meus amados, eu não assisto mais às mensagens desse pregador. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, a palavra diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Meus amados, em outro vídeo, comentei aos irmãos sobre o tratamento ofensivo dedicado por uma preletora às irmãs fiéis de uma igreja durante o culto. Claro, tratamento esse extensivo a todas as mulheres que usavam maquiagem para ir à casa do Pai. Imagine, irmãos, as pessoas saem das suas casas, reservam tempo para o Senhor, algumas até acordam cedo, outras vêm de longe, para louvar e exaltar ao Senhor, para devolver os seus dízimos, para congregar com os irmãos, para aprender mais do Senhor e sair do culto abençoadas e fortalecidas. E, no entanto, nesse caso, saíram humilhadas, afrontadas, enfraquecidas e ofendidas moralmente. E algumas, provavelmente até confusas
e revoltadas. E onde está o amor e respeito aos irmãos? E onde está o temor ao Senhor? Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse: agrida as minhas ovelhas. Temer ao Senhor significa evitar o pecado, desviando-se do mal, como Jó fazia, e, consequentemente, evitar também o castigo. Temer ao Senhor não é uma opção, meus irmãos, é uma ordem. É um dever de todo aquele que por ele foi criado. Temer ao Senhor é uma consequência do fato de conhecê-lo. Aquele que não o conhece, naturalmente não o teme. Mas quanto mais os conhecemos, mais o amamos e reverenciamos. Eclesiastes 12, capítulo 13, a palavra diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Meus irmãos, é inadmissível que pessoas ditas públicas, intituladas artistas, venham a público tentar se promover, desafiando a nossa fé, profanando o nome do nosso Senhor, como se viu nos últimos dias. Logicamente, eu não vou nem perguntar pelo temor do Senhor, porque essas pessoas nem ao menos o conhecem, e, no entanto, ainda ousam pronunciar o seu nome, mas apenas para ofendê-lo, para humilhá-lo, para difamá-lo, como se pudessem afrontá-lo, como se não fossem pó, cavando, meus irmãos, as próprias sepulturas, demonstrando claramente de quem eles são. E são nécios, porque falam do que não conhecem. Mas creio, irmãos, a justiça do Senhor não tardará. O único pecado que não será perdoado é o pecado contra o Santo Espírito de Deus. Portanto, essas pessoas não merecem o nosso respeito e nem mesmo as nossas orações. Porque mesmo que se arrependam, já estão condenadas. Não serão perdoadas e não se salvarão. Pois são artistas da arte de ir para o lago de fogo e enxofre, onde serão atormentadas para todo sempre. O inferno está com as portas abertas para elas. Lá elas podem fazer show, cantar à vontade, fazer o que quiserem, logo estarão lá. Não assista, meu irmão. Não adquira, não compareça, não prestigie, não valorize nem se envolva com esses que são o próprio anticristo. Não seja partícipe, meu amado irmão, da loucura deles. Porque nós somos filhos de Deus. Nas igrejas, meus irmãos, existem pessoas, e muitas, que cantam muito melhor do que eles. Que cantam melhor do que todos eles juntos. E são de Deus, e cantam para louvar ao Senhor. Eu lhes confesso, meus irmãos, que estava preparado para fazer um vídeo inteiro tratando desse assunto. Mas Deus me deu a sabedoria para compreender que não valia a pena gastar muito tempo com esse povo. O destino deles já está selado pelo Senhor. Não ouçamos, meus amados, não amemos e nem valorizemos esses que não temem e pensam que podem desafiar ao nosso Deus. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30, a palavra diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo,
não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Depois, 1 de João, capítulo 5, versículo 16, a palavra diz: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Depois em Gálatas 6, versículo 7, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Depois em Apocalipse 21, versículo 8, a palavra diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, que nós sejamos julgados sempre pelas boas obras. Para isso, procedamos todo o tempo com consciência e responsabilidade, amando, reverenciando, obedecendo e respeitando, ou seja, temendo ao nosso Senhor. Ao nosso Senhor Jesus. Nada nesse mundo é capaz de abalar a nossa fé e o nosso amor por Ele. Não é assim, meu irmão? Sigamos em frente para a nossa salvação, enquanto eles seguem para a perdição deles. Fiquemos, pois, nós que somos os santos do Senhor, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.